Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Correia de Miranda. Nós vamos ver hoje o capítulo 21, cujo título é A Menina que Chorava na Calçada. Numa dessas manhãs ensolaradas de domingo, saímos para a habitual caminhada pelas ruas mais tranquilas do bairro em que moramos. Logo ali embaixo, a uma quadra de distância, chorava uma menina na calçada. Não tinha mais que 3 ou 4 anos. Era bonita e estava bem vestidinha, como se acabasse de se aprontar para um passeio. A poucos passos dela, um jovem senhor contemplava-a, amargurado. Não era um choro escandaloso, birrento e malcriado, o dela, mas pranto sofrido, vindo de um sofrimento maior e mais profundo que se mostrava no seu olhar angustiado. A dor da querida e desconhecida irmãzinha doeu em mim também. Antes que desse conta do que fazia, aproximei-me dela e coloquei minha ternura de avô em algumas palavras de solidariedade e consolo. Por que razão estaria chorando aquele ser que apenas reiniciava suas experimentações com a vida? Não quis ser indiscreto nem invasivo, dado que todos nós temos direito à privacidade, mas o jovem fez voluntariamente um comentário sucinto. A menina queria que a mãe também fosse com ela. Não me caberia perguntar mais nada, e nem precisava. Desenhou-se logo todo o quadro. Papai e mamãe estavam certamente separados. A justiça decidira que papai ficaria autorizado a vir buscá-la aos domingos para passar o dia com ele. Teria ele outra companheira? Ou mamãe estaria de marido novo? Não sei. Para a menina que chorava na calçada, eles continuavam sendo papai e mamãe, só que agora separados. Falavam pouco ou nunca um com o outro, mas se olhavam, pareciam inimigos. Mal começara a vida para ela e já as coisas mudavam de maneira brutal no seu pequeno universo pessoal. De repente, ficaram confusas e incompreensíveis. Por exemplo, por que razão mamãe não podia ir com ela passar o dia com o papai? Às vezes, bem que a gente gostaria de fazer umas mágicas, como naquelas antigas histórias de fadas, como a de reunir aquele triângulo pai, mãe e filha. Mas isto importava desfazer outro triângulo, mãe, pai e a outra, ou, quem sabe, papai, mamãe e o outro. Ou então pegar aquela criança ao colo e levá-la para uma terra onde ninguém se separasse de ninguém. Mas isso eu não podia fazer e, ainda que pudesse, não o faria, sem interferir no livre-arbítrio de cada uma das pessoas envolvidas. Tratava-se de um drama pessoal, com várias pontas espinhentas que machucavam a todos, especialmente a sofrida menina que queria levar consigo a mãe naquele passeio de domingo de sol. Só me restava seguir meu caminho e vê-los seguirem o deles. Seja como for, levei comigo um pouco daquela dor e deixei com a criança confusa uma vibração de ternura. Levei mais que isso, um tema para meditar. Vindo de casamentos duradouros, minhas matrizes de avaliação de certas situações da vida encontram-se, reconheço-o honestamente, talvez desatualizadas e insercíveis para muita gente. Mãe e pai, sogra e sogro só se separam pela morte. Ao escrever estas linhas, minha própria união já passou pelo macro número 50. Não posso, obviamente, responder pelos nossos antepassados. Quanto a nós, contudo, sim, houve problemas de relacionamento ao longo do percurso. Quem não os tem?
Ademais, estamos aqui precisamente para esmerilhar arestas, corrigir desafeições, ampliar afetos, cultivar entendimentos, pacificar antigos rancores, testemunhar dedicações e devotamentos. Se no primeiro ou no segundo embate, ou no 100º, damos o processo de ajuste por encerrado, estaremos apenas adiando para não sei quando e onde e como a oportunidade da paz. É que as harmonias da paz a gente não consegue comprar na farmácia ou no supermercado. É trabalho lento e difícil para uma vida e até mais. Exige compreensão, tolerância e renúncia. O lar é um ponto de encontro. O momento cósmico é aquele, as condições estão ali criadas para que tudo dê certo. E se cada um tiver que tomar diferentes rumos após o trabalho da conciliação, partirão todos como amigos que apenas se despedem por algum tempo com encontros marcados no futuro para dar prosseguimento aos projetos em comum. E, portanto, para novas etapas evolutivas, dado que somos todos companheiros de viagem. Não adianta a gente abandonar de repente a tarefa do entendimento ou da convivência para seguir sozinho, mesmo que se esteja em condições de fazê-lo. Vai faltar alguma coisa no futuro, alguma coisa que a gente deixou de fazer quando tinha tudo para concretizá-la. Uma entidade espiritual contou-nos a respeito disso uma historinha ilustrativa. Ela, uma mulher, vinha caminhando com um companheiro de jornada evolutiva. A certa altura, precisavam dar um passo decisivo. Figurativamente, pararam ambos a uns poucos passos de um portal que prenunciava nova etapa de realizações e progresso, dado que percebiam luzes brilhando lá adiante. Houve um momento de confabulação, pois ele relutava em seguir adiante. Acabaram separando-se. Ele ficou e ela foi em frente. Sofria, agora, por não ter insistido um pouco mais, ou, quem sabe, ter permanecido com ele por mais algum tempo, até que ele se dedicasse a acompanhá-la. Não o fez, e daquele momento em diante, cada um seguiu sua própria rota. Ela nos contava agora, em pranto, o desacerto da decisão. Perderam-se de vista por muito tempo. Ela caminhou um bom trecho pelos caminhos da luz, mas ele demorou-se pelos seus próprios espaços, provavelmente porque não estavam mais juntos para negociar com a vida a estratégia da paz. É como se você tivesse lá no futuro, contou ela, um valioso tesouro guardado num cofre à sua espera. Você chega primeiro, mas o cofre só poderá ser aberto com 2 chaves e você tem apenas a sua. A outra está com a pessoa que ficou para trás. Ou você a espera ou tem que ir buscá-la para terem juntos acesso ao tesouro. A história daquela irmã ficou em mim como uma parábola. Será que não estamos sendo impacientes demais com os companheiros de viagem? Será que um pouquinho mais de tolerância e compreensão não teriam evitado os desacertos? A família é a nossa universidade. Ou saímos dela diplomados, com um mestrado em PhD concluídos, prontos para as conquistas pessoais, ou dela nos retiramos precipitadamente, interrompendo o curso das esperanças. Tanto quanto pude apurar na pesquisa feita para escrever a parte que me coube do livro de Deolindo Amorim, ainda não se chegou, após vários milênios de experimentação, a um modelo melhor de célula social do que a família. E posso garantir que não faltou experimentação. Tentou-se de tudo, numerosas fórmulas e processos foram testados, mas o modelo antigo resistiu. Se agora as coisas não estão dando certo, acham os entendidos que a falha não é do modelo, mas das pessoas.
Como não sou especialista do ramo, prefiro não entrar na discussão, o que não significa, de modo algum, que deixe de ter minha opinião a respeito. Tenho-a e muito nítida. Acho que se jogou fora a fórmula antes de ter uma que a substituísse com vantagens, se é que um dia a teremos. Penso mais ainda. A falência do sistema começou a partir do momento em que se separou sexo para um lado e amor para o outro. Vejo nessa dicotomia amor-sexo a projeção no plano em que vivemos de outra dicotomia mais ampla, ou seja, matéria e espírito, na qual o amor é atributo da entidade espiritual e o sexo instrumentação meramente biológica, a fim de assegurar a todos renovadas oportunidades de reencarnação. Juntos realizam a tarefa da continuidade da vida na carne, ao passo que a separação deles cria turbulências imprevisíveis. Por quê? Desligando do componente espiritual do ser, o sexo recorre ao artifício da paixão, que, em vez de chama que ilumina e aquece, é labareda que consome e logo se extingue em sombras. Enquanto nossas paixões vão e vêm, ofuscam-nos e apagam, sofrem os seres que se dispuseram a conviver conosco nessa dimensão. Conflitos entre pai e mãe repercutem no âmago dos filhos, sopram-lhes temores aos ouvidos, criam para eles um clima de incertezas e insegurança, paralisam esperanças. Eles precisam de ambos para levar a um bom termo o projeto de vida que lhes cabe implementar. Alguns deles vêm para a aventura da vida terrena com o propósito de cimentar a união, reparando fraturas remanescentes de passadas disputas. A tarefa da conciliação constitui elevada prioridade para todos e, por isso, não há esforço ou sacrifício, tolerância ou compreensão que sejam demais. Se o preço parece excessivamente alto, é porque a dívida é igualmente vultosa. Se alguém, a despeito de tudo que for dito, planejado e considerado, a ruptura ocorre mesmo, pelo menos que se faça tudo civilizadamente, sem rancores ou agressões, com o mínimo possível de dor para todos, mas principalmente para os filhos. Estou dramático? Talvez. Apocalíptico? Não. É o que vemos nos painéis que a vida em sociedade vem exibindo nestes tempos difíceis. Se, por acaso, você me perguntar que tenho eu a ver com isso, um septuagenário já no poente da existência, poderei dizer das minhas razões? Há uns poucos anos, numa das viagens aos Estados Unidos, fui convidado para fazer uma palestra a um grupo de pessoas interessadas nos enigmas e perplexidades da vida. Não que eu tenha soluções prontas e acabadas para as mazelas humanas, mas porque tenho insistido teimosamente, obstinadamente, em que está fazendo uma falta terrível à sociedade em que vivemos a visão da realidade espiritual. Em vez de nos vermos como espíritos temporariamente acoplados a um corpo físico, assumidos a identidade desse corpo, confundimos-lo com a nossa própria individualidade e estamos levando o espírito a reboque, como um traste inútil e que, além de tudo, estaria atrapalhando a plena realização da insensatez que parece instalada na memória coletiva. Mas e daí? Por que a preocupação se já está chegando a hora de você ir embora para essa dimensão cósmica da qual você tanto fala? Insistirá você. É simples, meu caro, minha querida. Esta não será certamente minha derradeira passagem pela matéria bruta.
terei que voltar para aqui de outras vezes, como também você. Ao retornar em novo corpo físico para mais uma existência, não me importa qual será a minha raça, cor, nacionalidade ou condição social. O que desejo, pretendo e peço a Deus é que tenha mãe e pai, que se amem e que se amem. Aliás, e que me amem, que se amem e que me amem. E que me proporcione o apoio e o carinho de que vou necessitar até que possa recomeçar a exploração do mundo com meus próprios recursos. Foi o que disse aos americanos. Foi o que disse aos americanos. Não desejo, se isto for possível, ficar chorando em alguma esquina do mundo futuro, porque minha mãe não pode ficar junto de mim e de meu pai. Vou precisar dele, minuto por minuto, do amor que desejo que tenham por mim, tanto quanto do amor que tenho um pelo outro, por Deus e pela vida. Quero que me falem de Deus, me ensinem de novo a falar com Ele, a vê-lo através das minhas lágrimas e a senti-lo em mim nos momentos de harmonização cósmica. Como iria cumprir um programa desses numa sociedade que se esqueceu dele aqui é Deus, né? Tanto quanto de si mesma, porque só cuida do momento que passa e do próximo prazer. Esse texto, essa mensagem do Hermínio, do senhor Hermínio, no início trata-se do divórcio e a dificuldade da criança entender por que esses pais não podem estar juntos, né? Então, para acrescentar algumas coisas, alguns comentários sobre essa questão da separação em família, né? Tem um texto, vou ler parte do texto do livro SOS Família, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, é assim, há um texto sobre a questão do divórcio no capítulo 6 desse livro, e o título desse capítulo é Desquite e Divórcio. Veremos alguns trechos. Na sua generalidade, o matrimônio é laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral, através dos quais espíritos comprometidos se unem para elevados cometimentos no ministério familiar. Então, neste parágrafo, vemos que é no convívio na família é que nós aprendemos a amar, perdoar, compreender, respeitar limites, né? Continuando aqui, um próximo parágrafo. Sem dúvida, reencontros de espíritos afins produzem vida conjugal equilibrada, em clima de contínua aventura, através da qual missionários do saber e da bondade estabelecem a união, objetivando nobres desideratos em que empenham todas as forças. Então, neste parágrafo, quando o casal, né, tem uma certa afinidade, né, a vida em família apresenta-se de maneira mais equilibrada, com maior entendimento, né? Vamos ver outro texto. Normalmente, porém, através do consórcio matrimonial, exercitam-se melhor as virtudes morais que devem ser trabalhadas a benefício do lar e da compreensão de ambos os comprometidos na empresa redentora. Nessas circunstâncias, a prole, quase sempre vinculada por desajustes pretéritos, é igualmente convocada ao buril da laptação, na oficina doméstica, de cujos resultados surgem compromissos vários em relação ao futuro individual de cada membro do clã, como do grupo em si mesmo. Então, nesse parágrafo, podemos entender que no convívio familiar nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de nos burilarmos, aprender a conviver, aprender a perdoar, respeitar, auxiliar e também desenvolver outras qualidades e características morais e intelectuais. Continuando a leitura. Atraídos por
necessidades redentoras, mas despreparados para elas, os membros do programa afetivo, não poucas vezes, descobrem de imediato a impossibilidade de continuarem juntos. Mais fascinados pelas sensações brutalizantes do que pelas emoções enobrecidas, fogem os nubentes desavisados um do outro, a princípio pela imaginação e depois pela atitude, abandonando a tolerância e a compreensão, de pronto iniciando o comércio da animosidade ou dando corpo às frustrações que degeneram em atritos graves e enfermidades perturbadoras. Comprometem-se realmente a ajudar-se com lealdade, estruturam-se nos elementos das lições evangélicas, compreendessem e aceitassem como legítimas a transitoriedade do corpo e o valor da experiência provacional, e se evitariam incontáveis dramas, inúmeros desastres do lar, que ora desarticulam as famílias e infelicitam a sociedade. O casamento é contrato de deveres recíprocos, em que se devem empenhar os contratantes a fim de lograrem o êxito do cometimento. O divórcio, como o desquite, são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. Evidente que tal solução é sempre meritória por evitar atitudes mais infelizes que culminam em agravamento de conduta para os implicados na trama dos reajustamentos de que não se evadirão. Volverão a encontrar-se, sem dúvida, quiçá, em posição menos afortunada, oportunamente. Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o desquite ou o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos merecem que os pais se imponham uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Períodos difíceis ocorrem em todo e qualquer empreendimento humano. Na dissolução dos vínculos matrimoniais, o que padeça a prole será considerado como responsabilidade dos genitores, que, se somassem esforços, poderiam ter contribuído com proficiência através da renúncia pessoal para a dita dos filhos. Mais adiante desse texto, vamos ler mais um trecho, na parte final. Se te encontras na difícil conjuntura de uma decisão que implique em problema para os teus filhos, para e medita. Necessitam de tu, mas também do outro membro base da família. Se te precipites através de soluções que às vezes complicam as situações, dá tempo a que a outra parte desperte, concedendo-lhe ensancha, ou seja, oportunidade para o reajustamento. De tua parte, permanece no posto. Não sejas tu quem tome a decisão. A humildade e a perseverança no dever conseguem modificar comportamentos, reacendendo a chama do entendimento e do amor momentaneamente apagada. E assim finalizamos esses textos que nos levam a refletirmos, né, sobre o convívio familiar, né, como estarmos vivenciando essas situações, né, aprendendo, perdoando, auxiliando, ensinando uns para com os outros. Que tenhamos uma boa semana.